Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Como sempre, vamos falar de política, vamos falar de eventos, vamos debater vários assuntos aqui no programa de hoje. Nós convidamos o vereador Anselmo Pereira, ele que é do PSDB, convidamos também o Vasco José Mota, ele que realiza dos maiores eventos do estado de Goiás, que é o Troféu Piqui. E na mesa comigo, Ulisses A.S. Eu quero cumprimentar primeiro o Vasco. Boa noite, Vasco, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, o prazer é nosso e é uma satisfação imensa ocupar pela primeira vez um espaço no seu programa. Tá certo, vamos conversar também com o vereador do PSDB, ele que é o Anselmo Pereira, está no 8º mandato, um dos políticos mais importantes do estado de Goiás, ele que já viveu vários momentos dentro dessa política e ninguém melhor do que ele para discutir política com a gente aqui. Anselmo, mais uma vez é um prazer recebê-lo, boa noite. Boa noite a você, João Silvestre, ao nosso companheiro Ulisses A.S., ao meu companheiro Vasco Promoções e aos nossos telespectadores do programa Canal Aberto da PUC TV. Boa noite, Ulisses. Boa noite especial para você, João Silvestre, também para os nossos telespectadores, para o Vasco, meu grande amigo, e também para o vereador Anselmo Pereira. Pois é, um prazer muito grande receber uma bancada tão importante quanto essa. E nós vamos começar com alguns assuntos. Agora, primeiro assunto que eu vou colocar em pauta aqui, não tem muita relação com a política, mas não deixa de ter também a política no meio. Há uma disputa hoje, reivindicações de alguns farmacêuticos. O senhor, vereador, que é farmacêutico também, né? A profissão particular é farmacêutica, é a segunda política, eu não sei qual que é a mais, o senhor dedica mais, eu acho que é as duas, né? O que é essa reivindicação e o que é que os farmacêuticos querem e o que o pessoal é contra, que não quer que eles tenham, qual o direito que eles lutam e aqueles que lutam para que eles não tenham direito? Na verdade, nós temos uma disputa de mercado. De um lado, os médicos que precisam fazer o seu receituário e do outro lado os farmacêuticos querem fazer a dispensação de alguns produtos que nós entendemos que são extremamente básicos e não trazem malefício nenhum para a sociedade. Os farmacêuticos são aqueles que entendem de fórmula. Aliás, todo medicamento é fabricado por farmacêutico. Isso é indiscutível. Agora, quem prescreve é o médico. Então nós tivemos que fazer uma lei para que produtos simples como pastilha, spray, algumas pomadas tópicas, alguns produtos tópicos, fossem e tenham a possibilidade de ser dispensado e assistido pelos farmacêuticos, apenas por farmacêuticos, nas farmácias e drogarias, como há vários outros produtos que nós já colocamos. Há pouco tempo, aferimento de pressão dentro de farmácia era proibido. Há pouco tempo, vender água dentro de farmácia era proibido. Você vai tomar um remédio, quer beber uma água, você tinha que ir no bar de lado ou sair por aí pedindo um copo d'água. Hoje, até água, lei nossa, foi permitida. É uma disputa de mercado? É claramente uma disputa de mercado, porque nós estamos assistindo aí os CAIs superlotados, os hospitais congestionados. Agora, se um farmacêutico que vai ter a responsabilidade e vai ter que escrever isso, quando dispensar determinados pequenos antibióticos, que são chamados antimicrobianos, ele terá que também fazer um relatório circunstanciado. Nesse caso, o farmacêutico poderia vender sem a receita médica? Sim. Sem a receita médica. Observado diante de pequenos antimicrobianos dessa natureza. O projeto foi aprovado, inclusive, na Câmara. Projeto aprovado, o prefeito vetou, porque ele representa a classe médica. Nós derrubamos o veto, ele fez um decreto, nós vamos derrubar o decreto agora. Agora, detalhe interessante, eu não sei, Anselmo, o Vasco, essas pessoas mais acima dos 50 anos de idade, nós tivemos durante toda a vida pode me incluir a farmácia, também. pode incluir você, pode. Né? A farmácia como o apoio nos primeiros socorros. Não precisa ir muito longe, nos bairros, nas cidades pequenas, o farmacêutico ele faz ali o primeiro socorro e vendem quase todos os tipos de remédio. Isso aí, eu acho que estão querendo apenas oficializar através de lei. Mas, na verdade, os farmacêuticos já vendem vários produtos, inclusive alguns antibióticos a gente consegue E até para comprar. provar que a nossa lei estava certa, após o advento da nossa lei,
a própria Anvisa já liberou alguns antimicrobianos, por exemplo, neomicina. A neomicina, há menos de 15 dias, saiu uma RDC da Anvisa dizendo que os farmacêuticos poderão fazer a dispensação, lógico, observado o entendimento com o seu cliente e, ao mesmo tempo, também fazer, lá dentro da farmácia, o termo de responsabilidade circunstanciado de acordo com a gravidade ou não do caso. O senhor que é dono de farmácia, por exemplo, se eu quiser comprar, eu vou ver se o senhor concorda comigo, acho que aí o senhor vai ser até contra. Por exemplo, se eu quiser comprar um remédio para dor de cabeça, eu não posso comprar num estabelecimento comum que não seja farmácia. O senhor acha correto isso também? Correto. O senhor acha correto? Eu acho correto. Eu já acho errado. Pois é feito pelo farmacêutico, ou seja, é um remédio inofensivo da mesma forma como mas de repente, alguns produtos dispensados dentro de bares, supermercados, primeiro, eles estão mal condicionados. Farmácia às vezes não funciona todas as horas. Não, sim, mas em Goiânia tem farmácia. Não, tem algumas 24, algumas. Mas nós já temos... Se você for andar, por exemplo, no setor urbano, você vai achar algumas. Sim, mas nós temos dentro de Goiânia farmácias já que praticamente atende a exigibilidade do nosso público, porque elas ficam 24 horas por dia, o cidadão tem lá já agora. Por exemplo, alguns produtos, a maioria são mal condicionados. A farmácia hoje, até a temperatura da farmácia, ela é medida 3 ou 4 ou 5 vezes por dia e feito um relatório para que até o clima dentro da farmácia, sua climatização, não interfira no aspecto bioquímico do produto. Então não pode vender em qualquer prateleira. Aí nesse ponto, realmente, o Anselmo tem razão, né? Porque nós temos o açougue para vender carne, nós temos a farmácia para vender remédios, o supermercado vende quase todos os produtos, mas também já tem cada departamento apropriado ali para vender. Ô João, né? Já tem, a maioria dos supermercados tem a drogaria dentro. Também. Você vê que eles viram que estavam errados e agora tem, por exemplo, vários desses grandes redes. Todos eles têm uma farmácia, mas é uma farmácia como qualquer uma outra, assistida por farmacêutico, todo o tempo, tem que ter o farmacêutico enquanto estiver aberto, para que realmente a dispensação do medicamento seja uma coisa considerada de utilidade pública, séria e controlada. Bom, agora, como é que está a situação dessa disputa aí? Já está na justiça? É apenas um... Não, ela vai parar na justiça. Não, a lei está em vigência. Decreto, eu que já sou bem antigo, decreto não sobrepõe a lei. O decreto poderia ter sido feito para regulamentar a lei, mas lamentavelmente o executivo resolveu fazer um decreto para não cumprir a lei. Não seria uma lei federal? Não tem uma lei federal para regulamentar? Tem, a lei federal permite. Eu acabei de citar, por exemplo, a Anvisa que regula determinados comportamentos dessa natureza. Mas você tem que ver que, lamentavelmente, muitas das resoluções saem de dentro de gabinetes de ar refrigerado, as pessoas que moram em Brasília, que têm a vida fácil, as coisas muito bem colocadas nos seus devidos lugares. Ele esquece que o cidadão que mora lá, por exemplo, no residencial Itaipu, né? Como é que ele vai ter médico 24 horas por dia? Ele esquece que o cidadão está lá na Amazônia, no norte da Amazônia, no sertão do Maranhão, do Piauí, que não tem médico. Quer dizer, ele faz uma lei genérica para todo o Brasil. Como? Os ribeirinhos dos rios da Amazônia, do Tocantins, do Araguaia, vão ter médico aonde? O governo não dá conta nem de atender o que está na cidade, quanto mais os nossos irmãos desvalidos que estão desassistidos. Mas foi conversado com o prefeito, ou seja, houve uma comissão que procurou o prefeito antes, por exemplo, colocar o projeto em votação, aprovar o projeto, para depois o prefeito vetá-lo? Sim, houve. A conversa foi muito clara e ampla. E antes ele já tinha colocado a posição dele? Já tinha a convicção dele. Agora, eu não quero entrar no mérito da questão do prefeito. O prefeito é médico, é um excelente neurocirurgião, é o nosso prefeito, já por 2 mandatos, ele deve ter tido as suas convicções. Nós que representamos o povo, nós que sabemos do sofrimento do povo e desafio aquele que não tem, eu, que tem plano de saúde, caro, pago caro já pela minha idade. Eu, quando preciso de médico, eu tenho que ficar esperando quase uma semana para marcar. Tem médico meu que eu marquei. A saúde deve ser bom, porque o meu está demorando peraí, tem médico meu que eu estou precisando ir agora, ele marcou para mim para janeiro. Ah, tá. E se eu falar quanto que eu pago por mês aqui, os senhores não vão acreditar.
Eu acredito. Agora você imagina os desvalidos de Goiânia. É verdade. Agora, uma coisa você perguntou, mas o próprio fato em si já demonstra. Primeiro, foi aprovado na Câmara, o prefeito vetou. Depois, derrubaram o veto. Aí o prefeito, não satisfeito, baixou um decreto. E agora nós vamos entrar na justiça porque o decreto dele não prevalece sobre a lei. Prevalece. Tá certo. Bom, nós vamos agora para um pequeno intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador de 8 mandatos aqui da capital, Anselmo Pereira, ele que é do PSDB, e também o nosso convidado Vasco José Mota. Daqui a pouco nós estaremos falando sobre o evento Troféu Piqui, que vai acontecer aqui na cidade de Goiânia ainda esse mês. Muita gente muitos serão homenageados, dentre eles eu estarei lá. Ulisses Aes também, o nosso companheiro aqui da bancada, né, participando do nosso programa. Bom, Anselmo Pereira, uma das coisas que mais tem chamado a atenção no mundo, principalmente nos últimos anos, é a relação entre o ser humano e os animais domésticos, principalmente cães e gatos, que virou para muita gente membro da família, né? Inclusive houve um anúncio por parte do IBGE em relação ao censo dos animais domésticos. Então, né? Os próprios animais serão recenseados agora, a partir de agora. E a maioria dos artistas hoje tem cachorro, já tem aí falando até que um casal que separou vão brigar na justiça para ver quem é que vai ficar com os cães, né? E o Anselmo Pereira vai falar para a gente sobre o cemitério dos animais aqui em Goiânia. É um projeto do senhor? Na verdade, eu gostaria de fazer só uma reentrada neste assunto. Eu sou o autor de eu quero ser incúpido nesse caso, eu sou autor de uma das melhores leis de termo de responsabilidade animal. Ou seja, fizemos uma lei onde os maus tratos dos animais no município de Goiânia estão todos capitulados, por causa da minha lei. Eu lembro dessa lei, inclusive, em relação aos animais, os cavalos. Os cavalos, nós fizemos, inclusive, uma norma edilícia completa para a responsabilidade sobre os animais, os equinos e justamente os nossos cachorros e também os nossos gatos e outros animais que porventura estiverem dentro do trato doméstico. Essa lei ela foi aprovada, sancionada, copiada em quase todos os municípios do Brasil. Eu me lembro que tinha uma mulher que é defensora dos animais, Vera Loyola, veio a Goiânia e nós levamos socialite no Rio de Janeiro. Ela veio aqui assistir a sanção dessa lei e a das carroças nós levamos numa carroçada, saindo da Câmara até o Paço Municipal para que o ex-prefeito de Rezende Machado, que é muito simpático aos carroceiros, sancionou essa lei. Precisa ainda que seja regulamentada. Então nós estamos acompanhando tudo isso, porque realmente a posse responsável dos animais, ela tem que ser vigiada. Essa lei municipal, ela multa, ela pune a pessoa em quê? Por exemplo, eu tenho um animal, eu maltrato um animal. Vamos lá, eu vou ser punido, vou ser multado, como é que é? Vou ser preso? Não, punido, multado e preso, está na lei. O cidadão que tem um animal, coloca uma égua com 3 meses na tração da carroça e puxá-la, se for pego, preso e levado para a delegacia. Ele pode ser denunciado aonde, prefeito? Na delegacia do meio ambiente. Na DEMA? No DEMA, DEMA, né? Delegacia do Meio Ambiente. Aliás, o doutor Luciano faz o uso da nossa lei de forma extraordinária. Por exemplo, em Goiânia, há pouco tempo, há menos de 5 anos, eliminava-se o restante de animais que não eram, como se diz, adotados, em câmara de gás. Eu levei uma senhora lá no balneário, quando o centro de zoonose era lá, para assistir, pegar o seu animal. Quando ela entrou, que ela viu a maneira com que se eliminava os animais, principalmente cachorro, ela desmaiou na hora, tal era o sofrimento. Hoje não, nós mudamos o centro de zoonose do balneário, colocamos na GO 020, lá é um verdadeiro laboratório de exame, de levantamento. Os cachorros têm que ficar 30 dias, colocado em disposição para serem adotados. O restante da população que não for realmente adotada pode ser oferecida para a faculdade de veterinária para fazer exames e outras coisas mais, mas toda essa sistemática fica dentro de um
calendário do município de Goiânia, ou seja, dentro de uma maneira de que você sabe qual é a doença que o animal tem, quantos tem, como que está na rua e assim sucessivamente. E agora nós desembocamos na questão de como enterrar esses animais tão queridos pela população. Nós temos entrado num projeto onde vai permitir ao município que tanto o município quanto particulares poderão explorar os cemitérios para pequenos animais no município de Goiânia. Eu mesmo já emprestei chácara minha para que o cidadão amigo meu enterrasse um dos seus melhores cachorros de sua vida. E assim é que acontece em Goiânia, quando não joga nos monturos, nas esquinas e fica ao relento. Então nós estamos criando esse cemitério que eu entendo que é digno, não só para o animal, a sua posse responsável, mas também para aquele que ama e dedica. Aliás, até porque animal doméstico hoje é tido como uma maneira de tratamento psicossomático para uma série de pessoas, principalmente crianças e idosos. É verdade, serve de companhia mesmo. Tem muita gente que vive em função de um pequeno animal, de um cachorro, dentro de casa principalmente, e acaba sendo, como ele disse aqui, uma terapia, né? Para sair com o cachorro. Uma coisa, viu, João? Às vezes é melhor você ter um animal ao seu lado do que um próprio ser humano, um homem, é verdade. Uma mulher. Em determinados casos né? Mas vamos falar aqui com o Vasco, o Vasco José Bota, ele é empresário, diretor da Vasco Promoções, e há muitos anos você vem trabalhando nessa área de promoções, né, Walter? Graças a Deus são 33 anos só desse evento, os melhores do ano, certo? No estado de Goiás. Você começou em Araguari ou começou em Goiás? Não, lá nós começamos com outro segmento, certo? E quando eu vim para Goiás, certo? Eu vim mais com intenção e com propósito de realizar aqui e dar o segmento na área de modelo e manequim, certo? Então eu sou um dos primeiros a montar uma agência de modelo e manequim em Goiânia, certo? Sou um dos primeiros a montar uma escola de dança, certo? Em Goiânia. E hoje Goiânia tem umas 30 escolas de dança renomada e entre elas a metade dos pessoal que as comanda começaram com a gente. Então a gente tem uma folha de serviço muito grande em pró da coletividade e da sociedade de toda a primeiro que você fez, do primeiro evento que você fez, vamos dizer, ao último, quais as mudanças substanciais que você aponta? Principalmente nessa época que nós estamos, a época de redes sociais, de web, ou seja, antigamente a gente vivia praticamente à mercê do rádio, do jornal, da televisão. Hoje não, hoje é uma coisa assim multiprocessada. A vida hoje nós passamos na evolução do tempo, certo? Quase todo segmento melhoraram, certo? E aquilo que eu escolhi na vida para sobreviver, para trabalhar e divulgar, foi os projetos que mais diminuíram e estão acabando, certo? Hoje, por exemplo, o vereador Anselmo, certo? Já me ajudou épocas passadas e muito com modelo, manequim, inclusive nos oferecendo condições de levar além do estado de Goiás representantes do nosso município, certo? Do nosso estado, certo? No concurso de beleza. Então isso aí acabou. O Silvio Santos acabou com o Miss Brasil. Hoje, se você perguntar quem é a Miss Goiânia, ninguém sabe responder. São várias. Nenhum de vocês aqui vão me responder. Eu queria dar um testemunho da vida do Vasco. É tão bom quando você é um vereador antigo e tradicional, você vive a sua comunidade. Talvez seja esse o segredo dos meus 8 mandatos. Eu já sou um dos mais homenageados com o Troféu Piqui, e da Vasco Promoções, e da revista Performance. Vasco, eu vou contar um fato que ninguém sabe, e eu duvido que esteja no livro do Leonardo. Duvido. Aliás, o livro do Leonardo está saindo, e eu acho estranho do Leonardo que eu não fui entrevistado. Não chegou a quem escreveu esse livro, então, não vai falar a verdade. Porque ele começou comigo aqui na minha farmácia, São Benedito, no setor universitário. E eu vou contar um fato pitoresco. Ele começou trabalhando com você? Na minha farmácia. E quem deu o nome de Leonardo fui eu, com a minha secretária. Verdade. Eu quero ver se está no livro. Se não tiver, eu vou dizer, esse livro não está certo. Um certo momento, eu ajudando o Vasco Promoções, quando ele chegou de Araguari, eu comecei a ajudá-lo e surgem esses meninos na minha farmácia trabalhando. Aliás, até a maneira que eu os encontrei tinha que estar no livro. Porque o caboclo, numa entrevista, não sabe as coisas pitorescas, que é aquilo que o povo quer saber.
os levei até o Vasco. E o Vasco, não sei porquê, não os pegou para ser o seu empresário. Eu levei e disse: Vasco, esses meninos terão o maior sucesso nesse país. Pegue-os, adote-os para ser você ser empresário deles. Lamentavelmente o Vasco não pegou, eles explodiram. Eu tive que passar aí pelas mãos do Veloso, né, lá no programa que cantava Veloso e Velozinho. Depois levei para o Luciana Chopp e ganhamos. Depois levei para o Temperarisco e fez o primeiro disco e explodiram no Brasil. Eles queriam que eu fosse também uma espécie de cidadão que cuidasse. Eu falei: eu não posso, eu mexo com política, eu não é desse mundo. Então eu quero contar essa particularidade, que o primeiro empresário que deveria ter sido empresário de Leandro e Leonardo está na sua frente aqui, é o Vasco. Pois é, mas pois é, eu sempre área, falo com as pessoas que conversam com a gente, aquelas que eu tenho amizade, certo? Que eu tive essa oportunidade através do Anselmo, e ainda diz mais além. O Anselmo me falou: vou te dar um carro com motorista, 4 meses de 2 salários por mês, certo? Larga de mexer com essas moças e vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, porque esses meninos não é bom. Acontece que não era a minha área. É verdade, não era minha área. Não é empresário. Certo? Se fosse meu irmão, J. Vasco, que hoje mora em Frutal, que era músico, é músico, certo? Talvez seria a pessoa indicada. Certo. O Vasco, mas vamos fazer o seguinte, eu só quero contar a história bem rapidinho aqui, 30 segundos. O Vasco fez um desfile para uma empresa minha há 30 anos atrás. Mais ou menos. Eu tenho até hoje, Ulisses, do Fujioka, né? Uhum. Tem aquele álbumzinho ainda com as modelos do Vasco. Mas nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Troféu Pequi e vamos falar de política também aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Anselmo Pereira, do PSDB, e também o Vasco José Mota. Interessante, né? O descobridor do Leandro e Leonardo, Anselmo Pereira, quem diria, ele falando aqui pra gente. O Vasco, o Troféu Pequi, quando começou? O Troféu Pequi começou exatamente há 18 anos atrás. Certo, porque há 33 anos atrás nós realizamos o evento Os Melhores do Ano em Goiás, mas na área da moda. Certo. Então foram 5 anos só escolhendo no final do ano os melhores na área da moda, modelo, manequim, lojista, confeccionista. E depois eu achei que a festa tinha de crescer, como cresceu, a gente foi aos poucos colocando os outros itens. E hoje nós chegamos para esse ano, podia ter até mais, mas nós vamos homenagear 75 segmentos, certo? Que é uma festa talvez a maior que esteja em Goiás, certo? Não a melhor, que aqui nós temos com nomes diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Nós temos várias, aqui temos festa luxuosa, tem festa do maior glamour, e a nossa festa é a festa da confraternização dos goianienses que gostam de fazer e prestigiar aquelas pessoas que fazem algo por Goiás. Você tem cabeça aí, por exemplo, quantas milhares de pessoas você já homenageou? Não, o Troféu Pequi vai completar esse ano, se Deus quiser, 2.305 pessoas, segmentos. O Vasco, qual que é o critério que você usa para escolher os homenageados? Esse ano nós formamos, inclusive o Ulisses me deu a honra de estar presente, compor uma comissão de pessoas indicatórias dos homenageados. Nós convidamos 12 pessoas, cada um num segmento, certo? Para chegar no resultado que chegamos para selecionar os 75 homenageados. Certo, então o critério foi uma escolha com várias pessoas de vários segmentos, para escolher os melhores que serão homenageados no próximo dia 21, quinta-feira. Quinta-feira, 21h30, no Clube dos Oficiais. Clubes Oficiais. Certo? E eu tenho certeza que aqueles que nos der a honra de estar presente vai participar de uma excelente festa, de uma festa que vai agradar a todos, isso eu não tenho dúvida. No ano passado nós
podemos conferir lá, uma belíssima festa, né, Ulisses? Excelente festa. E eu acho que homenagem ao próprio Valério Luiz, que pertenceu aqui à equipe da PUC TV, né? Foi um dos homenageados na última festa, na última entrega do troféu Pequi. Tá certo. Nós não vamos pedir o Vasco para citar ninguém, porque 75 convidados nós ficaríamos aqui o programa inteiro. Só tenho certeza que são pessoas bem ligadas aí à sociedade, pessoas que merecedoras aí, sem sombra de dúvida, desse troféu Pequi. Agora, vamos falar de política, Anselmo Pereira? Vamos, é o nosso meio. É o nosso meio, e o pessoal que nos assiste também gosta muito de política, né? Nós estamos vivendo um momento pré-eleitoral. Parece que a eleição vai começar amanhã, a disputa está na rua, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, talvez do Ulisses e dos telespectadores, foi esse ano teve uma característica bem diferente. O governo do estado investiu dentro de Goiânia, partiu para cima de Goiânia, quer dizer, atacou Goiânia com obras, com muitas obras. E o prefeito também fez as suas obras, fez um lançamento, e o público goianiense, claro e evidente, está gostando aí dessa disputa. Como é que o senhor vê essa disputa aí de obras dentro da capital do estado de Goiás? Você imagina se todo mundo fizesse essa disputa, o povo estaria ganhando mais. Se o governo federal disputasse com o município e o município com o estado, e assim simultaneamente, tenho certeza que quem ganharia justamente a população que anda muito desassistida. Primeiro, o problema da mobilidade no município de Goiânia é um desafio. É um absurdo uma cidade com 80 anos ter os mesmos problemas convulsionados de trânsito de uma cidade de 300 anos, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e assim sucessivamente. Goiânia acaba de completar 80. Tem todo um centro envelhecido. Não se faz a requalificação do centro. A malha do município viária está completamente carcomida. Agora, tem coisas boas em Goiânia? Tem. Nós não podemos deixar. Goiânia é uma cidade arborizada, Goiânia é uma cidade que tem belos parques, mas precisa desafiar. E o que aconteceu? Você foi muito feliz, João. O governo do estado, cuja sede da capital é Goiânia, está fazendo um investimento nunca visto na história. Todas as saídas de Goiânia, todas duplicadas e iluminadas. O desafio do hospital de urgência da região noroeste, que eu tive uma participação muito grande, principalmente na prefeitura, na relação da escolha do terreno, da questão do uso do solo e assim sucessivamente. Acabamos de inaugurar a tão decantada Vila Cultural, que é uma maneira de você já ir requalificando o centro de Goiânia. Nós temos aí o CREDEC, que já é realidade, já está no primeiro andar construindo, para que realmente nós possamos dar uma atenção a essa crise do problema, principalmente do consumo de drogas na nossa cidade. Agora, eu acho que falta também, tanto do município quanto do estado. O problema da criminalidade precisa ser desafiado. Mas por que esse maltrato com a Avenida Anhanguera, hoje uma das principais vias da capital, se não a principal? Por que essa indigência do governo em relação à Avenida Anhanguera? Ou seja, entra o governo, PMDB, PT, PSDB, de todos, e continua do mesmo jeito. Ou seja, quem passa pela Avenida Anhanguera acha que Goiânia não é nem capital. O que eu quero defender aqui em relação às nossas atividades, principalmente do nosso governador Marconi Perillo, e eu espero que isso venha a concluir, é que haja o desafio, e essa disputa, João, que o Ulisses aí também falou, ela é salutar para Goiânia, que o município dispute com o estado, assim, mas dispute coisas boas, ou seja, equipamentos, programas, projetos exequíveis. Eu estou esperando para a Avenida Anhanguera uma revolução, se possível com esse VLT, e que a prefeitura desafie também com o BRT, porque nós vamos cruzar Goiânia. De leste a oeste, o VLT. De norte a sul, o BRT. Eu fui com o prefeito Paulo Garcia em Bogotá, no ano retrasado, conhecer o BRT, que é fantástico, e também conheci uma modalidade de VLT, porque metrô tornou-se impossível você fazer metrô contemporâneo. É o metro mais caro do mundo. E o VLT, o BRT, vai resolver o problema, até porque Goiânia é plana. Goiânia é de todas as formas beneficiada. É uma cidade plana,
tranquila, sem muitos acidentes geográficos, e nós podemos justamente fazer isso que o Ulisses acabou de falar. Precisa desafiar imediatamente a Avenida Anhanguera. Olha, todo dia, 8 da manhã, meio-dia, 18 horas, tenta descer na Anhanguera rumo à região leste de Goiânia, para o Novo Mundo, Palmito, assim sucessivamente. Você não transita. E aí vem o caos, infelizmente, da mobilidade na nossa cidade. Agora, em São Paulo, recentemente eles lançaram a chamada faixa exclusiva para o transporte coletivo, e há elogios, mas muitos elogios na região. Segundo as informações, aumentou a velocidade dos ônibus, aumentou também o número de passageiros, porque muita gente passou a deixar os carros em casa e começou a andar de ônibus. Parece que lá essa faixa exclusiva está funcionando. Não. E nesse ponto, eu sou um vereador que, para mim, não tem negócio de oposição por ser oposição, não. Eu quero elogiar o prefeito Paulo Garcia. Ele está desafiando aquilo que o plano diretor da cidade determinou. Não é vontade dele, nem minha, é da cidade. É preciso priorizar o transporte coletivo de massa em Goiânia, porque Goiânia, em proporcionalidade, é a capital com o maior número de carros do Brasil. E olha, a frota praticamente zero. Então é impressionante. Você chega numa casa de classe média, tem 3 carros na garagem e um dormindo na rua. Então isso é um desafio que nós temos que enfrentar. O senhor defende os corredores exclusivos? E preferenciais. Preferenciais. Os lojistas fazem o contrário. O senhor é representante, por exemplo, também desses lojistas, ou seja, desses comerciantes. Por que esse ato aí entre o que o senhor pensa e o que eles pensam? Não, mas eu acabei de sair de uma reunião do Sindiloja, almocei com o Sindiloja, com a doutora Patrícia Veras, com todo o segmento organizado. O que é preciso é repensar a maneira do corredor. E eu fiz uma crítica, e vou fazê-la aqui de público. Goiânia está pecando por não ter um instituto de planejamento da cidade para todos os 10 anos colocar o seu planejamento realizado. Se tivéssemos feito esse planejamento lá atrás, os nossos lojistas não estariam sendo expulsos da Anhanguera, da Avenida 85, agora sendo expulsos da T9, porque nós teríamos tempo de fazer os tão chamados e decantados estacionamentos verticulados, para que as pessoas pudessem entrar para as lojas e refluir para as avenidas e por eixos preferenciais. Nós estamos rediscutindo, inclusive o eixo principal, que foi feito aqui agora da Avenida Universitária, que é um grande modelo, ele precisa inclusive ser revisto, porque ele é um dos maiores índices de multa no município de Goiânia. Agora, um detalhe interessante que acontece em todo o Brasil, não é só em Goiânia, não. Olha, você chega às 8 horas no comércio, nas ruas comerciais de Goiânia, já não tem mais vaga. Os proprietários dos comércios são os grandes responsáveis pela falta de estacionamento. O sujeito já chega cedo, coloca o carro na porta da loja dele, o funcionário coloca mais um, e aí acabou. Quando o cliente chega, acabou. Não tem mais vaga. É bom você viver a cidade, porque você vive, o Ulisses vive, o Vasco vive. É uma cultura provinciana. E tem um detalhe, nós estamos colocando agora no novo plano diretor de Goiânia todos os incentivos necessários para que o cidadão possa, quem tem área e queira construir estacionamentos privados no município de Goiânia para amenizar essa necessidade da cidade ter o carro. E vou alertá-los, a cidade não pode ficar na dependência da mobilidade em relação ao carro. É o contrário, o transporte coletivo é que tem que ser a prioridade. É verdade. Mas nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com o canal aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto na PUC TV, na NET, Canal 20. Estamos conversando sobre vários assuntos aqui com o vereador Anselmo Pereira. 8 mandatos, 34, vai completar 32 anos, 34 anos já, né, vereador? Teve mandato praticamente de 6. É o que tem mais mandato, né? Teve um de 6, né? Goiânia. 34, recordista. E olha que ainda tem tempo para conquistar mais mandatos aí pela vida fora. Muito jovem ainda,
dá para se reeleger muitas vezes e bater todos os recordes. Quem sabe daqui 50 anos o pessoal vai falar: Anselmo, o maior vereador de todos os tempos. Isso só depende do povo. Essa que é a verdade. Não, depende do vereador também. Povo tem que do trabalhar vereador, com seriedade, senão o povo não político, vota, né? É importante isso. Nós falávamos aqui a respeito do problema do trânsito, mas o trânsito de Goiânia, olha, para a gente debater sobre o trânsito, nós vamos demorar 10 programas aqui para fazer denúncia, fazer o que realmente precisa ser feito. Nós vamos diversificar um pouco mais o programa, vamos falar de política. Marconi, na sua opinião, sairá candidato à reeleição? Qualquer pessoa que entenda o mínimo de política sabe que todo comportamento de Marconi Perillo é para ser candidato. Ninguém põe tanto fôlego, ninguém trabalha tanto, ninguém está tão dinamizado como ele para dizer amanhã que não vai ser candidato. Só quem nunca entendeu de política. Aliás, nem quem não entenda, porque ele está vivendo realmente um pré-momento bom, simpático, está começando a reconquistar uma área que ele perde e está realmente dinamizado para fazer realmente a grande chance dele de chegar pela primeira vez no quarto mandato. Vou fazer uma pergunta aqui, o seguinte: se ele trabalha tanto, está querendo ser reeleito, ele está fazendo obra, está buscando, trabalhando, fazendo tudo isso aí que você falou e que a população e os políticos estão sabendo. Se acabar com o Instituto da Reeleição, será que ele teria a mesma motivação? Será que a reeleição não pode ser um prejuízo? Acabar com a reeleição não pode ser um prejuízo para a população nesse sentido? Olha, eu sou o cidadão mais suspeito para falar de reeleição, porque eu já fui reeleito 8 vezes, já renunciei ao mandato de deputado que eu não quis efetivo. Então, eu acho que realmente eu sou a pessoa mais suspeita. Eu entendo, por exemplo, que o que eu conheço na Câmara, quantos novatos entraram e o que deixaram para a Câmara? Absolutamente nada. Então, precisa tomar cuidado com esse negócio de instituto de reeleição. A vida política, você não aprende de uma hora para outra. Tem pessoas que estudam e se preparam para ser políticos. Isso é raridade. A vida política e administrativa é convivência. É quase como se fosse o direito consuetudinário. Você tem que dizer assim, qual é o ideal nesse momento da atividade política para servir sua comunidade. O que era 20 anos atrás, hoje não é mais. No que tange isso aí, eu já sei, acompanho o trabalho do senhor, a trajetória, sei que nunca houve nenhuma denúncia de compra de voto, ou seja, de elementos, não é? Que facultam isso. O senhor tem ganhado, conquistado as reeleições justamente com o trabalho. Qual que é o conselho que o senhor dá para o eleitor justamente nesse aspecto? Votar em quem? Ou seja, quem que ele deve votar? Primeira coisa que eu dou um conselho para ele é eu não assistir o que eu assisti na televisão há várias vezes, uma pesquisa. Passa o ano da eleição, sai alguém na Avenida Anhanguera e põe um microfone frente a frente com o eleitor e diz: em quem o senhor votou para vereador? O espanto dele é tão grande que ele não sabe. Acabou de pecar. Como é que eu voto em alguém e não vou cobrar do meu eleitor, do meu votado? Do meu representante, que tem que falar o meu sentimento, que tem que gritar as minhas reivindicações, tem que conquistar os meus anseios. A primeira ciência que eu dou ao eleitor, ao votar, grave o nome do seu candidato e cobre dele simultaneamente, inclusive sobre os seus comportamentos cívico, moral, atitude política, atitude administrativa, porque aí sim você vai melhorar a qualidade do homem público. Pois é, agora, Ulisses Aécio, vem a questão. Quem é que, se acaba com o Instituto da Reeleição, com o caso da reeleição, não vai ter mais reeleição, o eleitor hoje está nas mãos do eleitor a reeleição. Não seria melhor dificultar as coisas para aqueles que têm o poder na mão, né? De se reeleger e deixar o eleitor tomar a decisão, porque o eleitor é quem toma a decisão. Agora, por que eles querem acabar com a reeleição? Porque há uma certa imposição dos políticos. O político que tem um mandato, ele leva mais vantagem sobre o segundo, porque quando a gente fala em reeleição, claro que quem está no poder quer a reeleição. O vereador, deputado, senador, governador, todos querem, né? Mas a oposição quer acabar com a reeleição, por quê? Porque eles querem pegar o poder. Justamente. Então, mas o poder da reeleição sempre esteve nas mãos do eleitor. O eleitor é que não está sabendo
usar o seu voto, na sua opinião? Na minha opinião é o seguinte, esse processo aí que se discute a reeleição ou não é, de fato, vamos dizer, um golpe branco, como você colocou, quem não está no poder quer retomar o poder. Até mesmo nós sabemos o seguinte, um mandato de 4 anos é impossível você realizar um projeto, principalmente no executivo. Então é necessário que haja, vamos dizer assim, que se faculte, ou que você coloque 6 anos, eu acho que ainda é pouco também, é um processo muito pouco, ou que você garanta a reeleição, mas não que garanta a reeleição, ou seja, da pessoa. Você pode muito bem impedir que aquela pessoa volte depois de alguns anos, ou seja, que ela volte a ser candidata. Agora, que você culpar todo o mal do processo administrativo justamente no tempo dele, ou seja, de 4 a 6 anos ou a 8 anos, isso é errado. Agora, eu quero fazer uma crítica assim, muito tranquila em relação a esse comportamento. Não é a reeleição que é culpada pelos malefícios da vida pública. Pela corrupção. O que eu entendo é que nós não tivemos coragem, os senhores congressistas não tiveram coragem de fazer uma reforma política diante dos anseios e do grito do povo nas ruas. Primeira coisa, eu sou totalmente favorável ao voto facultativo. O voto facultativo, ele desfacilita a compra do voto. E o voto distrital? Eu considero o voto distrital da maior importância. Como é que eu vou ser eleito, por exemplo, pela minha região? Eu sempre fui eleito com muito voto da região leste de Goiânia. Eu tinha que me dedicar mais à região leste de Goiânia. Eu termino me dedicando mais à região noroeste, a sudoeste e a outras regiões, porque a carência de lá é muito maior. Então, eu entendo que o primeiro momento para nós darmos uma resposta ao grito do povo que foi às ruas, que não está suportando mais a corrupção, que não está suportando mais o gasto com o dinheiro público de forma desnecessária em determinados projetos inócuos, é fazer uma reforma política adequada aos anseios da modernidade. Mas uma coisa, vereador, esse projeto da reeleição ele é anterior a essa manifestação de junho, ou seja, ele é bem anterior, ele é dentro dessa chamada reforma política, que se discute inclusive financiamento de campanha. Agora, veja bem, você culpar vamos dizer, o administrador, se ele for reeleito, vamos dizer, se tem corrupção na administração dele, ou seja, na gestão dele por causa do tempo, isso é extremamente errado, equivocado, ou seja, começou no início, ou seja, vai terminar logicamente mal. Agora você acabou de falar, quem é que reelege? O João Silvestre foi claro, quem reelege, quem foi? Ué, não tem ato discricionário, não tem AI-5, não tem mandato biônico, quem reelege é o povo. O povo é que tem que estar sintonizado com o seu povo para dizer, você não merece ser reeleito, porquanto eu vou tirar você nas urnas. Tá certo. Um fato interessante que aconteceu lá no Paraná, né, a 457 quilômetros de Curitiba, Júlio César Lima fez a reportagem para o jornal Estadão e disse aqui que o prefeito de São Jorge do Oeste, Lorimar Luiz Caio, renunciou porque não deu conta de combater a corrupção. Ele queria combater a corrupção, mas ele implantou-se, vamos acabar com a corrupção, teve que renunciar, senão ele morria lá, a família dele argumentou tudo. Diz que é uma cidade interiorana muito pequena, ou seja, todo mundo conhece, se ele fosse punir quem estivesse praticando ato de corrupção, ele teria, vamos dizer assim, retaliações. Agora, veja bem, ele sabia, não é? Vamos dizer, da responsabilidade dele. Eu não sou de acordo, hoje eu fiz uma crítica desse jeito na Câmara, por acaso coincidiu com o meu pensamento. Na Câmara tem uma porção de vereador que quer para as comissões. Comissão de Justiça, comissão mais importante de méritos como finanças, ele entra. Óbvio está aqui, outros que entendam, entram. De repente ele não vai para as comissões, de repente ele renuncia. Eu sou contra esse Instituto do Cidadão, querer ser e não ter competência. Se ele sabia, porque nós sabemos onde tem corrupção e não tem. Eu acho que quem quer fazer mudança só tem um jeito, tem que estar dentro. Quem quer fazer mudança de doutrina tem que estar dentro daquela doutrina para provocar as transformações. Lá fora que não dá para você ficar de fora jogando pedra. Esse prefeito, para mim, sinceramente... Renunciou, aceitou, né? Para mim, ele foi um irresponsável, porque ele poderia ter deixado o outro que tinha pulso forte para combater a corrupção. É verdade. Eu concordo com você também. Se ele entrou, ele já sabia como é que funcionava o processo. Quem entra na política... Provavelmente ele foi eleito por algum esqueminha corrupto também. Pode ser. Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que a corrupção, se você fugir,
Se você fugir da luta, aí a coisa vai ficar pior. Mas eu ainda acho que o eleitor no Brasil precisa ser mais conscientizado, né? Ter mais consciência, votar melhor, porque nós tivemos... E outra coisa, o novo também, Anselmo, nosso programa já está terminando, a gente pode até debater, nós tivemos a Operação Tarja Preta e dos prefeitos envolvidos, parece que 8 estão no primeiro mandato, são novos na política. Pois né? Então o estudo da reeleição está aprovado. E eu tenho um ditado que diz o seguinte, não é meu, é um ditado universal. Eu tenho medo dos homens, eu não tenho medo dos homens que fazem mal. Eu tenho medo dos homens que assistem o mal ser feito e nada fazem. Tá É certo. o caso desse prefeito. É verdade. Vasco, foi bom você vir aqui, falou do Troféu Piqui, falou um pouquinho de você. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade e se algum dia eu merecer alguma oportunidade novamente, aqui estarei com o maior prazer da vida. Meu muito obrigado a você e a todos aqueles que nos assistem. Tá certo. Vasco, você é merecedor, sem sombra de dúvida. Sabe disso. Anselmo, obrigado por ter vindo mais uma vez aqui no nosso canal aberto. Eu fico muito feliz porque a PUC TV é no meu bairro, na minha rua. Eu tenho grandes amigos como o Ulisses Aes, que eu tenho um respeito muito grande. Para mim é um ícone da atividade jornalística. Você, João Silvestre, que já tem história. E agradecer aí a oportunidade de eu estar prestando conta com o meu eleitor do município de Goiânia e também do estado de Goiás. Afinal de contas, quando você está há muito tempo, uma das principais funções sua é prestar conta dos seus atos. Tá certo. Obrigado, Ulisses. Até a Obrigado. próxima. Uma das reclamações, vou passar isso para o vereador aqui, é em relação à área azul em Campinas. Tem que dar uma regularizada lá, em verdade. Ajuda o prefeito aí, hein? Nós vamos olhar. Tá certo. Boa noite, Ulisses. Boa noite. Bom, nós estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, obrigado pela audiência.